Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a comunidade que nos acompanha aqui no plenário, muito boa tarde, sejam bem-vindos. A comunidade que nos acompanha também seus lares através do nosso TVL, boa tarde. Pegando o gancho então, o vereador Jovino, infelizmente nesse caso diverjo da opinião do vereador Jovino, até sabe disso. Em alguns casos, por exemplo, não creio que o Estado, o poder público, deva dizer a que horas eu posso sair de minha casa, entrar na minha casa, voltar, como também não creio que o Estado deva dizer o que eu posso e o que eu não posso dizer. Isso para mim, essa analogia é muito simples, e tanto o direito de cercear, ou o dever de cercear a minha entrada ou sair da minha casa, está muito ligado ao direito de eu falar ou não falar. Ou seja, o direito, a censura do que eu falo, do que eu escrevo, do que há na imprensa, está muito ligado ao direito de ir e vir. Portanto, se nós tivermos como aceitável que o Estado diga que hora que eu entro ou que eu saio da minha casa, nós também temos que ter aceitável o que o Estado faça a censura de o que eu posso, o que eu não posso ler no jornal, o que eu posso, o que eu não posso ver na televisão. Portanto, para mim, as duas coisas estão muito ligadas e sou contra ambas elas. Queria fazer alguns recados inicialmente. Primeiro, dar parabéns aí ao vereador Vânio, que hoje está de aniversário. Ele teve que se ausentar agora no momento, mas o vereador Vanderlei repasse isso, depois eu farei isso pessoalmente também ao Vânio. Da mesma forma, o vereador Mário Hildebrand, que também é vereador dessa casa, exerce o cargo de secretário de Assistência Social, fez aniversário no último final de semana. Hoje também tem a recepção de alguns amigos lá no Velha Central. Farei questão de ir lá dar um abraço no vereador Mário Hildebrand, que também trabalha nesta casa e é secretário da Assistência Social hoje. Com o discurso da vereadora Eunice sobre as vagas em CIs, eu vejo que a Câmara está preocupada com a questão de educação na cidade. Vossa Excelência, que também é professora, vejo isso muito claro, e mantém o nosso compromisso, desde 2005, nós assumimos o governo, de manter 1.000 vagas de creche, 1.000 vagas de CIs por ano. Isso vem acontecendo com esses 3 novos CIs sendo feitos na região das Topavas, mais o CI sendo reformado no Zendron. Nós vamos conseguir aí já com muita antecedência chegar muito próximo desse ano das 1.000 vagas, e até o final do ano nós vamos certamente passar isso com bastante folga nesse ano. E aos poucos nós vamos conseguindo zerar a demanda de crianças fora de creche. Nosso objetivo é que ao final do mandato do prefeito João Paulo Candomingo, do nosso governo, nós tenhamos todas as crianças na creche. Diferente do governo que nós assumimos, em 2005, que havia aí cerca de 5.000 crianças fora das creches, nós queremos entregar o governo ao final do mandato do prefeito João Paulo Candomingo, sem nenhuma criança fora de creche, apenas o prefeito que seguir terá que manter a demanda de crescimento populacional. E com a fala do vereador Napoleão, eu vejo a preocupação que os parlamentares dessa casa têm com a ética, com a moral, com a justiça, com aquilo que deve ser primário aos cargos eletivos, tendo a preocupação aí quanto à ficha limpa, que infelizmente não foi votado ontem e não irá fazer parte das discussões da eleição desse ano, infelizmente. Que vereador Napoleão, mais uma demonstração de que o Congresso Nacional está ultrapassado, que não corresponde com aquilo que a nossa sociedade exige e que precisa sim ser renovado com muita urgência e com muito volume. Ou seja, nós precisamos mudar e botar gente lá que tenha reflexo daquilo que a sociedade brasileira exige. E o último recado, que nós vimos que o IPI, a redução do IPI por parte do governo federal, acabou agora. A diferença, senhores vereadores, é que mesmo com a redução de IPI, o governo continua batendo recorde de arrecadação. Se isso ocorre, ou seja, se não fez falta o IPI, como também não fez falta o CPMF, que disseram que iam quebrar o governo, lembra? Por menos de 40 bilhões de reais, não quebrou, continuou batendo recorde de arrecadação. Reduziram o IPI, continuou batendo recorde de arrecadação. Por que não se mantém esse IPI dessa forma, então? Por que agora tem que aumentar novamente? Fica o recado para que nós novamente pensemos em redução dos impostos, que é uma das nossas principais bandeiras. E não é possível que a classe trabalhadora nesse país pague tanto imposto, o governo faça testes e auxilie algumas coisas em redução, continue batendo recordes de arrecadação e não mantenha essas diminuições de imposto. Foi provado agora que se diminuir o imposto, aumenta a quantidade e, por consequência, aumenta também a quantidade de impostos arrecadados, o que supre a diminuição do imposto e continua arrecadando mais do que aquilo que era antes. Então é um recado de diminuir o imposto, gera emprego e continua gerando imposto para o governo. Queria falar rapidamente sobre o Rio de Janeiro.
que agora, né, nos faz lembrar novembro de 2008, tudo que nós passamos aqui em Blumenau, embora no Rio de Janeiro tenha chovido quase metade do que choveu aqui em Blumenau, mas devido ao número populacional do Rio de Janeiro, a tragédia, né, em número de mortos, em número de desaparecidos, em atingidos, se equipara bastante à nossa tragédia de Blumenau contra 2008. Algumas coisas estão sendo colocadas, a Defesa Civil de Blumenau, através do secretário Menestrina, colocou à inteira disposição do Rio de Janeiro. Hoje, nessa tarde, está tendo uma reunião de avaliação no Rio de Janeiro, para se continuar chovendo, eles vão aceitar a ajuda de Santa Catarina e de Blumenau. Nossos cães farejadores do Bombeiro do Estado de Santa Catarina de Xanxerê já estão à disposição e prontos para irem ao Rio de Janeiro. Tiveram um papel fundamental aqui. Eu cheguei a trabalhar muitas vezes com os cães farejadores, localizando corpos desaparecidos. Né? Tem nada mais doloroso ainda, senhoras e senhores, do que perder o seu parente, seu ente querido, é não poder enterrá-lo, é não poder dar um funeral digno. E os cães farejadores fazem esse trabalho, acham os corpos que estão desaparecidos e dão a possibilidade da família que perdeu o seu ente querido ter, no mínimo, o digno direito de poder fazer o seu sepultamento. Então, nossos cães estão à disposição, a Defesa Civil de Blumenau está à disposição. Ontem o Menestrina conversou com o secretário de Saúde e Defesa Civil. Olhem só, o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro não tem uma secretaria específica de Defesa Civil. O secretário lá é de Saúde e Defesa Civil. O que nós aqui já criamos, o secretário de Defesa Civil, estamos muito à frente. Porque imaginem um secretário de Saúde no Rio de Janeiro tendo que cuidar da saúde e mais da Defesa Civil. É óbvio que a Defesa Civil vai ficar em segundo plano e não tendo, porque a Defesa Civil precisa de um trabalho efetivo na prevenção e alguém que pense exclusivamente na proteção das pessoas que estão, principalmente como Rio de Janeiro, em Blumenau, em áreas de encostas. Isso em Blumenau nós temos, no Rio de Janeiro não tem, e a capa do jornal na terça-feira de grande circulação no Rio de Janeiro, pergunta na capa onde está o plano de contingência do Rio de Janeiro, que não existia. Nós colocamos também o nosso plano de contingência com abrigos e treinamento da nossa população à disposição para que também, não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil inteiro possa ter como base nosso plano, treinar a população e quando houver situações desse tipo, minimizar as suas consequências e treinar a população para que os danos sejam menores possíveis. Desta forma, sem preparação e sem organização, o caos fica muito maior do que ele poderia ser reduzido através de um plano de contingência e treinando a população. Agora, uma coisa eu preciso dizer sobre o governo federal no que tange aos recursos de prevenção. Vereador Napoleão, os recursos de prevenção no ano 2009 do Ministério da Integração para a Defesa Civil, existe um montante de 100%, X o valor. Desse X, senhoras e senhores, Santa Catarina, depois de ter feito a tragédia de 2008, recebeu 1% de todos esses recursos aqui. O Rio de Janeiro recebeu 0,4% desses recursos. A Bahia, estado do ministro Gedel, que é candidato a governador, recebeu 68% desse recurso. Na Bahia, senhoras e senhores, 68% de todo o investimento em prevenção e defesa civil no Brasil foi para um estado a qual o ministro é candidato a governo. Senhoras e senhores, cada vez mais eu tenho a certeza de que nós precisamos colocar representantes que sejam municipalistas, que olhem a cidade como principal ente federativo e que deixem os recursos no município, onde as pessoas encontram os vereadores e o prefeito na rua, cobram deles. Quantas vezes, senhoras e senhores, vocês ouviram o ministro nas nossas rádios aqui em Blumenau? Mais um minuto, senhora. 2 minutos, presidente. Quantas vezes, senhora, por contrapartida, ouviram o prefeito João Paulo nas nossas rádios dando explicação? Ouvindo a reclamação das pessoas, vendo as suas exigências e escolhendo junto com as pessoas quais são as obras prioritárias. O que nós precisamos, senhoras e senhores, é que esses dirigentes, que os nossos representantes, sejam municipalistas, queiram ser desapegados do poder e do dinheiro e coloquem o dinheiro cada vez mais nas cidades dos estados e não no governo federal. Hoje a pirâmide está completamente invertida. O dinheiro todo vai para o governo federal e fica com um montante muito grande à disposição de ministros ou de pessoas, quem quer que seja, que usam para interesses próprios para ser candidatos nos seus estados e acontecem aberrações como essa, onde 68%, quase 70% de todo o recurso de prevenção de desastres do país vai para um estado a qual o ministro quer ser o governador. Enquanto nós, que sofremos a maior tragédia natural da história do país, ganhamos apenas 1%. Onde o Rio de Janeiro, que tem uma população
muito maior do que qualquer outro estado, com exceção de São Paulo e Minas Gerais, recebe apenas 0,4% desses recursos. É isso que eu digo como inaceitável. É isso que eu digo que não pode continuar, que não pode concentrar o poder na mão de poucas pessoas, que nunca tem esse poder, ou seja, aquele que nunca come mel quando come se lambuza. É exatamente esse o critério. As pessoas conseguem um orçamento com muitos zeros depois da vírgula, e aí acham que podem fazer o que querem com esse dinheiro. É isso, senhoras e senhores, que nós precisamos mudar no país. Comprometidos, representantes comprometidos, municipalistas, que queiram colocar na prefeitura, que eu sempre digo, o governo municipal, em qualquer lugar, faz mais, melhor e mais barato do que qualquer estado e que obra da União. O dinheiro precisa ficar onde as pessoas conseguem cobrar e fiscalizar, que é nas prefeituras. Precisamos de políticos municipalistas e com coragem de fazer a coisa certa.